Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Hoje nós vamos analisar mais uma questão de eletricidade, certo? Basicamente nós vamos analisar um circuito elétrico que corresponde à solução da questão 112 da página 3 da nossa lista, certo? Então se você não adquiriu a nossa lista, por favor não deixe de clicar no link abaixo, porque vai te levar diretamente ao grupo no WhatsApp. Lá a gente faz o compartilhamento dos materiais necessários para desenvolver o projeto, tudo bem? Te espero por lá. Então vamos dar uma lida aqui na questão. Baterias são dispositivos que acumulam energia e estão presentes em inúmeros aparelhos portáteis. Uma bateria ideal não possui resistência interna. Entretanto, baterias reais apresentam resistência interna, disponibilizando uma tensão efetiva V inferior à tensão nominal epsilon, certo? Que é justamente a tensão conhecida como força eletromotriz, tudo bem? Conforme a figura. Uma vez que se sabe o valor da tensão nominal da bateria, determina-se sua carga pelo conhecimento da corrente I, enquanto está conectada a um circuito de resistência R, de tensão efetiva V, e da resistência interna Rzinho da bateria, certo? Então, no caso mais ideal, uma bateria, uma bateria sem resistência, certo? Ela seria exatamente a tensão total do circuito elétrico. Mas, no caso real, o que nós observamos é que de fato a bateria ela aquece um pouco, né? Esse aquecimento é devido à sua resistência elétrica, que de fato está embutida ali na bateria, certo? Em todo e qualquer tipo de bateria, certo? Continuando, de posse de um voltímetro V, de um amperímetro A e de uma resistência teste R maiúsculo, a configuração adequada para avaliar a carga da bateria é... Então veja, nós temos vários circuitos elétricos que estão dispostos aqui, de maneira que somente um desse circuito é o correto, para você medir a carga de uma bateria, certo? De fato, existem as disposições do voltímetro e do amperímetro de maneiras diferentes, tá? Mas eu vou logo adiantando para você que o voltímetro, a medida dele, o equipamento, ele mede a voltagem das resistências de um circuito, certo? Sempre em paralelo, tá? Então você vai conectar o voltímetro sempre em paralelo, tudo bem? Enquanto o amperímetro, que mede a corrente elétrica, você coloca sempre em série com a resistência a qual você quer medir a corrente elétrica, tudo bem? Então, veja, a princípio nós temos aqui um circuito. Vamos pensar aqui no circuito, desenhar aqui o circuito elétrico, certo? Aqui eu tenho um gerador, tudo bem? Positivo, negativo. Aqui eu vou ter uma resistência elétrica. Na verdade, essa resistência aqui é a resistência do gerador, tá? Então aqui eu posso pensar em uma resistência R, certo? E conectar com o gerador, tudo bem? Veja, só lembrando que a corrente ela sai sempre do positivo. Então aqui a corrente ela vai fazer essa trajetória aqui, caso o circuito esteja fechado, certo? Veja, antes de tudo, é o ideal que nós saibamos o que? Saibamos que o amperímetro ele é um equipamento que mede a corrente elétrica, certo? Então a corrente elétrica é o ideal que esse amperímetro seja conectado em série com qualquer resistência elétrica. Por exemplo, eu quero calcular a corrente elétrica de uma determinada resistência, dessa resistência R, por exemplo. Então, o ideal é que eu coloque um amperímetro nessa posição aqui, porque a corrente que vai passar por R vai passar pelo amperímetro e ele vai medir exatamente a corrente que passa por R. Lembrando que o amperímetro, certo? Ele tem a sua resistência também. Então, o ideal é que ele seja instalado em série para que a mesma corrente passe por ele.
tudo bem? Porém, o voltímetro, ele é um equipamento que se mede em quê? Mede a tensão de cada componente, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber a tensão dessa configuração aqui, então é imaginar que essa tensão, por exemplo, ela está, certo? Ela está gerando a corrente I, a tensão U está gerando a corrente I, certo? Em dois equipamentos que estão em série, certo? Em dois equipamentos que estão em série. Então essa configuração em série, ela tem que se manter, tá? Ela tem que se manter. Então o ideal é que você coloque um amperímetro, um voltímetro, certo? Um voltímetro nessa posição aqui. Porque aí R e a resistência e o amperímetro ainda continuarão em série, tudo bem? Ainda continuarão em série, certo? Agora, o que é interessante nessa questão é o seguinte: por que eu tenho que usar um voltímetro e um amperímetro para medir a carga de um gerador elétrico, certo? Porque, pessoal, a equação do gerador, certo, é dada pela seguinte relação: a tensão geral do circuito vai ser igual à tensão nominal, que é justamente a força eletromotriz, menos, no caso vai ter uma queda de tensão, devido ao quê? Devido à resistência do próprio gerador. Então vai ser menos R vezes I, que é a corrente total, certo? Resistência elétrica do gerador vezes a corrente. Essa quantidade aqui é uma quantidade que vai se dissipar do circuito. É a quantidade responsável pelo aquecimento do gerador, certo? De fato, se o gerador fosse ideal, a resistência seria igual a zero. Então aí a tensão do circuito seria igual à força eletromotriz do próprio gerador, certo? Vou até colocar bem aqui, ó, o próprio gerador, tudo bem? Então, para me calcular essa carga devido à corrente elétrica, eu tenho que usar um amperímetro para medir a tensão, certo? Essa tensão aqui. E eu tenho que usar, um voltímetro para medir essa tensão aqui, certo? E tenho que usar o quê? Um amperímetro para medir a corrente elétrica. Aí, usando um amperímetro e o voltímetro, eu posso jogar na relação para calcular qualquer outra especificação do próprio gerador, certo? Tudo bem? Então por isso que é necessário usar os dois tipos de equipamento para se medir a carga, certo? De um gerador elétrico, tudo bem? Então veja, de fato essa configuração aqui é a configuração correspondente ao que? A letra A da questão, certo? A gente verifica que as outras não correspondem ao que? A forma correta de medir a corrente ou a tensão. Porque a letra B, no caso, você tem ali uma resistência no meio, né? Do circuito, uma resistência no meio do circuito, e o amperímetro e o voltímetro estão em série, certo? Então, descarta a letra B. O voltímetro na letra C está em série com a resistência, isso também está errado, certo? Assim como a letra D, o amperímetro e o voltímetro estão em série com a resistência também, está errado. E ambos os aparelhos na letra E estão em paralelo com a resistência, está errado também, certo? Então, de fato, a gente tem essa configuração mais ideal para que você possa calcular, por exemplo, informações do gerador de acordo com a equação, né? A equação conhecida como equação do gerador, tudo bem? Equação do gerador elétrico, certo? Então essa é a configuração correta. Então a letra A é a alternativa correta dessa questão, certo? Então pessoal, espero que você tenha gostado, tenha aprendido
né, sobre como utilizar determinados equipamentos no circuito elétrico, e eu deixo sempre que um destaque sobre esse tipo de questão, porque são questões que muitas das vezes vêm caindo aí nos últimos anos, questões de eletricidade na prova do Enem, tudo bem? Então fique de olho nesse tipo de questão, que eu chuto, né, basicamente irá cair uma ou duas questões de eletricidade, tá? E o que eu posso dizer para você é que você pode contar comigo, pode contar com a equipe no canal Física em Casa, professor Elton Carlos, e te espero no grupo no WhatsApp para que a gente possa discutir ainda mais. Se inscreva no canal, que é importante, e deixe seu like caso você tenha aprendido algo. Muito obrigado